Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 31 de março, e como fazemos toda semana, toda segunda-feira, esse é o nosso boletim Monday Morning, onde nós trazemos para vocês a agenda dos principais indicadores econômicos a serem divulgados no Brasil e no mundo. Então, começamos aqui pelo Boletim Focus, que já saiu essa manhã, e vemos poucas alterações nos indicadores. Começando pelo IPCA. Para 2025, o IPCA mantém-se previsto em 5,65%. A mesma coisa para 2026, com 4,5%, e para 2027 também nada mudou. Previsão de 4% de inflação. O PIB, leve queda no PIB, como já vemos há algumas semanas, né? Há 4 semanas atrás esperávamos um PIB de 2,01%, na semana passada 1,98% e agora 1,97% de PIB para 2025. Nenhuma alteração no PIB previsto para 2026, que permanece em 1,60%, e 2027 leve alta, de 1,99% na semana passada, agora para 2%. Câmbio, leve tendência de queda no câmbio. 4 semanas atrás, havíamos uma previsão de R$ 5,99 para o final deste ano. Na semana passada, R$ 5,95 e agora veio com R$ 5,92 o câmbio no final deste ano. Nada mudou para 2026, permanece previsão de R$ 6,00 e para 2027, R$ 5,90 no final do ano. Da mesma forma, Selic não sofreu nenhuma alteração. Para 2025 permanece em 15%, 2026 12,5% e 2027 10,50%. Aliás, a previsão para a próxima reunião do nosso Banco Central em maio, há já uma indicação que os atuais 14,25% instituídos agora em março deverão ter um acréscimo de 0,75%, o que levará de fato a Selic, se isso ocorrer, para 15%, né? Vamos agora olhar os outros indicadores ao redor do mundo, né? E no Brasil também, lógico. É previsto sair nessa segunda-feira, era previsto a semana passada, de fato, mas não saiu, a Receita Tributária Federal de janeiro, tá? Lembrando que o dado anterior é de 261,3 bilhões de reais para o mês, que é bastante dinheiro, hein? O IPC mensal da Itália, o IPC mensal de Portugal e o IPC mensal da Alemanha, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor, todos saíram nessa segunda-feira de madrugada, né, aqui no Brasil. E veja só, na Itália, o índice de preço ao consumidor mensal de março, que era previsto em 0,2, veio com 0,4, portanto mais alto, né? E o anterior, que era de 1,6, o índice de preço ao consumidor anual da Itália, veio em 2. Então veja que há uma tendência do aumento do índice de preço ao consumidor, ou, né, vamos chamar assim, do IPCA, né? Lá da Itália há uma tendência de alta tanto no mensal como no anual. Em Portugal, veio um mensal que anteriormente era negativo em 0,1 e veio agora em março 1,4 positivo. Porém, no anual, os dados do mês passado mostravam uma inflação anual de 2,4 e agora cai para 1,9. Já na Alemanha, os dados são melhores, tanto quando comparados à Itália como quando comparados a Portugal também, tá? Anteriormente, o índice de preço ao consumidor mensal era de 0,4 e agora saiu de março com 0,3. E o anual, que no mês passado veio com 2,3%, cai agora para 2,2%. O que mostra o seguinte: existem algumas diferenças regionais, né? Itália com tendência de preços subindo, Portugal misto e Alemanha com preços com tendência de queda. E tudo isso vai ficar mais claro para nós amanhã, quando sair o IPC mensal da zona do euro, tá? Vamos ver amanhã como isso vem. Mas, para vocês terem uma ideia, os dados de fevereiro, né, do índice de preço ao consumidor na zona do euro, era de 0,4% mensal e em 12 meses 2,3%, tá? Deixamos como virá amanhã. Amanhã também sai o Purchasing Manager Index, né, o índice dos gerentes de compras de março da zona do euro, tá? Que é um antecessor, né, da atividade econômica, quando os índices dos gerentes de compras têm níveis maiores que 50, né, números maiores que 50, denota ou se configura uma tendência de melhora da economia, índices inferiores a 50 ainda no campo de retração da economia. Para vocês terem uma ideia, os números que nós temos por enquanto, né, desses índices dos gerentes de compras na zona do euro, que é de fevereiro, mostra 47,6% em fevereiro e uma projeção de 48,7% para esse mês. De qualquer forma, seja que venha um pouco maior ou um pouco menor, ainda configura esse índice num campo de retração para a economia europeia, tá? E também vai sair o índice de gerente de compras industrial dos Estados Unidos no dia de amanhã. Na quarta-feira teremos IPC-FIP mensal de março aqui no Brasil, lembrando que em fevereiro foi de 0,51%, que é um índice de preço ao consumidor apurado pela FIP, ok? Também teremos no Brasil a produção industrial mensal de fevereiro e a produção industrial anual. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro, o índice de produção industrial veio como 0,00, ou seja, em fevereiro não houve nenhum movimento, nem de acréscimo nem de decréscimo na produção industrial brasileira. E no anual, mês passado, veio em 1,40%.
0,30%. Vejamos como virá agora esses dados na quarta-feira referentes a fevereiro. E o estoque de petróleo semanal dos Estados Unidos, né, também será divulgado, que é um índice semanal que eles divulgam lá. E na semana passada, o estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos era de 1,70 milhões de barris. Na quinta-feira, teremos a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, dados esses semanais, e também dos pedidos contínuos de seguro-desemprego. Para vocês terem uma ideia, na semana passada foram divulgados os dados que mostravam pedidos iniciais de seguro-desemprego de 224 mil pedidos, tá? E pedidos contínuos de seguro-desemprego, ou seja, que já estão em andamento, não os iniciais, 1,9 milhões de seguros-desempregos contínuos nos Estados Unidos. Na sexta-feira, teremos a divulgação do IGP, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, né, IGPTI mensal do Brasil, que no mês de fevereiro veio em 1%, saberemos agora o de março, e também a balança comercial do Brasil de março. Lembrando que em fevereiro a balança comercial fechou negativa em 320 milhões de reais. Vamos agora para algumas notícias relevantes para nós como investidores. Vamos lá, pessoal. Notícia da Reuters dessa manhã. Wall Street abre em forte queda com preocupações sobre tarifas. Então vamos lá. Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em forte queda nesta segunda-feira, com os investidores se afastando de ativos de risco devido às preocupações crescentes de que o anúncio futuro de planos tarifários do governo Trump pode prejudicar a economia global. Para vocês terem uma ideia, nesta manhã o Dow Jones abria com 0,68 de queda, enquanto o S&P 500 abria com 1,01% negativo e o Nasdaq com 1,58% negativo também. Lembrando que na sexta-feira as bolsas americanas também já fecharam com forte queda, pessoal. Outra notícia da Reuters desta manhã. Ibovespa abre em queda com uma aversão do risco no exterior. Então o Ibovespa recuava agora na abertura nesta segunda-feira, está contaminado pela aversão a risco no exterior diante de receios com os planos tarifários do presidente Trump, tá? Após o republicano afirmar no domingo que as tarifas a serem anunciadas esta semana incluirão todos os países, não apenas um grupo pequeno. Lembrando, e é muito importante mencionar isso, que já na semana passada o Trump havia comentado que as tarifas serão maiores para aqueles países que têm mais protecionismo, ou seja, maiores tarifas de importação para produtos americanos. E o Brasil, como eu comentei na semana passada, é um dos países que mais tarifas, ou as tarifas mais altas impostas a produtos americanos. Notícia dessa manhã, publicada pelo Estadão e também na Investing.com. Goldman Sachs eleva a probabilidade de recessão dos Estados Unidos para 35%, citando o quê? Tarifas de novo, vamos lá. A perspectiva de uma escalada radical na guerra comercial global nos próximos dias quase dobrou a probabilidade de uma recessão na economia dos Estados Unidos nos próximos 12 meses para cerca de 35%, de acordo com o Goldman Sachs. Antes do chamado, entre aspas, Dia da Liberação, ou Dia da Libertação, melhor, do governo Trump, nesta terça-feira, 1º de abril, quando vai divulgar as tarifas a serem impostas, tá? O Goldman Sachs também elevou a previsão para a inflação americana e afirmou que prevê 3 cortes de juros pelo Federal Reserve. Tá? Isso em função da perspectiva de aumento da recessão. O Goldman Sachs agora já vê como uma ação, né, para tentar reduzir o impacto disso, há um corte do Fed, 3 cortes do Fed, totalizando 0,75% esse ano, tá bom? Os analistas do banco esperam que Trump anuncie tarifas recíprocas, em média, de 15% para todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos nesta semana. Embora as exclusões de produtos de países possam, em última análise, reduzir esse percentual. O Goldman Sachs também levou a perspectiva para o índice de preços de gastos com consumo, o PCE em inglês, medida preferida da inflação pelo Fed. A projeção do banco agora é de 3,5% para o PCE, ou para esse indicador que também reflete a inflação no final do ano, enquanto a previsão para o PIB americano caiu para 1%. E como as tarifas estão influenciando tudo, principalmente nesses momentos, breves momentos, né, mais um dia, né, até a divulgação das tão esperadas tarifas americanas para os seus parceiros comerciais, como efeito disso, né, o dólar tem leve alta nessa manhã, enquanto os mercados aguardam tarifa de Trump. Tá? Notícia da Reuters também dessa manhã. O dólar à vista nessa manhã tinha leve alta frente ao real, com investidores demonstrando maior aversão ao risco do início de uma semana que está prevista para os anúncios das tarifas de importação recíprocas, como eu disse agora há pouco, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a temores com o impacto da medida sobre a economia global, né? Assim como tem sido na maior parte desse ano, os mercados globais estão atentos aos planos tarifários dos Estados Unidos à medida que se aproxima a data de 2 de abril, né? Agora, uma notícia me fala 1 de abril, agora aqui 2 de abril, mas tanto faz, né? A data de 2 de abril, quando o Trump promete anunciar uma série de tarifas recíprocas com vários parceiros comerciais, entre eles o Brasil.
O presidente norte-americano, que havia dito durante sua vitoriosa campanha à Casa Branca que desejava equilibrar o enorme déficit comercial dos Estados Unidos, busca responder às taxas e outras barreiras implementadas por parceiros sobre produtos norte-americanos. Então é isso. O dólar está reagindo para cima, né, nessa expectativa, nesse temor de que essas tarifas possam afetar a economia. E a última notícia aqui também do Investing.com, os futuros de ouro sobem durante a sessão europeia. Veja, gente, todas as dúvidas com relação às tarifas que vão ser divulgadas, né? Todas as questões geopolíticas, né? O Tratado de Paz, o Acordo de Paz, o de cessar-fogo na Ucrânia provavelmente não vai mais acontecer. Até alguns membros sêniores da União Europeia já disseram que não interessa o final dessa guerra nesse momento, tá? Tudo isso leva a uma série de dúvidas, uma série de receios, não só com relação à economia, mas com relação a toda a situação mundial frente a esses conflitos, né? O que sempre significa, né, que o pessoal corre para o seguro. E o seguro é o ouro, né? Então vejam só, os futuros de ouro subiram durante a sessão europeia nesta segunda-feira. Na divisão Comex da Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros de ouro de junho, né, contratos para 3 meses, foram negociados, hoje estavam sendo negociados hoje para 3.154 dólares por onça Troy, tá? O que significa um aumento somente agora nesta manhã de 1,3%. E é isso que temos até o momento, né? Muita expectativa para a divulgação das tarifas recíprocas aí pelo Trump, se não amanhã, no dia 2 de abril, né? E vejamos, e acho até, pessoal, que os próprios indicadores aqui do Boletim Focus estão basicamente estagnados, esperando, tá, alguma novidade, algum direcionamento das tarifas que serão divulgadas. É muito difícil para os agentes de mercado tomar posição, né, vamos dizer assim, apostar ou tentar prever para onde vai a inflação, para onde vai o PIB, para onde vai o dólar, no momento onde o que será divulgado pode impactar bastante fortemente a nossa economia, né? Então é isso, vamos acompanhar e provavelmente na quarta-feira eu voltarei a falar com vocês aqui no vídeo sobre o resultado da divulgação das tarifas e como isso pode impactar a economia e também os nossos investimentos. Até lá e desejo a vocês uma excelente semana.